categorias A e B inicial, C e D profissional, a Autoescola Xereta se torna a mais completa, visualizando o grande potencial que habita em você. Autoescola Xereta, aqui você aprende de verdade. Avenida Marechal Deodoro 180, telefone 3324-8504. Elétrica Forte, a sua loja forte em serviços e materiais elétricos. Comercializando aqui em Assis, materiais elétricos de qualidade. Temos chuveiros, iluminação em geral, a melhor linha de materiais elétricos de Assis e região. Estamos aqui na rua José Vieira da Cunha e Silva, 445. O telefone da Elétrica Forte é 3302-7777. Venha nos visitar. Para cá.
cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós louvamos ao nosso grande Deus pela oportunidade de estar com você novamente aqui na TV 10. O nosso desejo, como sempre, é que Deus abençoe a sua vida, é que Deus abençoe a sua casa, é que Deus abençoe a sua família de uma forma maravilhosa. Eu sou o pastor Josué e o meu desejo é abençoar a sua vida, o meu desejo é que Deus abençoe a sua vida, é que Deus abençoe a sua casa de uma forma maravilhosa. Este programa é um programa da Igreja Presbiteriana Renovada Central de Assis. Você que não sabe onde fica a IPR Central, fica ali na Travessa Mauá, número 48, bem em frente à Praça da Bandeira, mais ou menos a 150 metros do Assis Plaza Shopping. Ali está o templo da Igreja Presbiteriana Renovada Central e o nosso desejo é ter você conosco em um dos nossos trabalhos, tá bom? Eu tenho certeza que durante esta nossa programação, Deus vai falar profundamente ao seu coração. E já dando início ao nosso programa, eu gostaria de passar para você a nossa programação semanal. Nós temos toda quarta-feira reunião de oração. Você que gosta de orar, você que gosta de dobrar os seus joelhos e falar com Deus, nós temos a nossa reunião de oração todas as quartas-feiras a partir das 8 horas da noite. Reunião de oração na direção do pastor Silcrei Monteiro, não é? E eu convido você para estar conosco então. Nós temos também a Tarde da Bênção, grande tarde da bênção, grande tarde de libertação na presença do nosso Deus. Toda quinta-feira, exatamente às 2:30 da tarde, tá? E eu aguardo você, eu espero você ali na Tarde da Bênção. Eu tenho certeza que Deus tem feito obras maravilhosas. A gente tem lido muitos testemunhos de verdadeiros milagres que Deus tem realizado ali na Tarde da Bênção. Então, quinta-feira, às 2:30 da tarde. Bom, vamos falar sobre a Noite da Bênção. Nós temos toda sexta-feira a grande Noite da Bênção, grande noite de libertação, noite de unção com óleo, noite de milagres na presença do Senhor. Então, na sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, eu, não é? E os pastores que nos auxiliam, a irmã missionária Sandra, nós aguardamos você ali na Noite da Bênção, na sexta-feira, na Igreja Presbiteriana Renovada. Você que está passando por um problema, por uma dificuldade, você que está doente, abatido, precisando aí de um milagre na sua vida, então venha participar conosco da Noite da Bênção. E durante a Noite da Bênção, nós temos também o cultinho infantil. Então você pode trazer seu filhinho, tá bom? No cultinho infantil, na sexta-feira, a partir das 20 horas também. Enquanto você participa da Noite da Bênção, tá? Ali no templo, os seus filhos, né? Vão para o departamento infantil e ali eles participam de um cultinho infantil maravilhoso. Eu convido você também para estar conosco no domingo de manhã na Escola Bíblica Dominical. Todo domingo, 9 horas da manhã, onde nós aprendemos a palavra de Deus. Eu gostaria de dizer para você que muita gente, né, tem levantado no domingo de manhã para estar conosco na Escola Bíblica Dominical. É a melhor escola do mundo e é onde nós aprendemos e estudamos a palavra do Senhor. Então venha e traga seus filhos, porque na Escola Bíblica Dominical, domingo, 9 horas da manhã, nós temos também a Escola Bíblica para as crianças, para adultos, para jovens, não é? Para adolescentes e também para aqueles que desejam se batizar na igreja. Nós temos a classe especial também no domingo de manhã. Então você é o meu convidado. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, nós nos reunimos para estudar a palavra de Deus.
E no domingo, 6 horas da tarde, aquele grande culto na presença do Senhor, como você já sabe. Se você ainda não esteve conosco nenhum domingo, eu convido você para estar conosco, tá bom? Todos os domingos, 6 horas da tarde, nós temos um encontro com Deus ali na IPR Central. Você é o meu convidado para estar ali com a gente. E aproveitando também, no domingo nós também temos o cultinho infantil, tá? Todos os domingos, a partir das 6 horas da tarde, você assiste ao culto, não é? E os seus filhos assistem o cultinho infantil e são também edificados grandemente na presença de Deus. Então essa é a nossa programação semanal e eu aguardo você, eu conto com você na nossa programação, participando conosco em um dos nossos trabalhos. E eu gostaria de passar para você também o endereço das nossas congregações. Nós temos 5 congregações espalhadas aqui pela cidade de Assis. E eu vou ler para você o endereço das nossas congregações. Anota aí, nós temos a nossa congregação da Vila Glória, ali bem pertinho da rodoviária, nós temos ali a nossa congregação da Vila Glória, na rua Ademar de Barros, 675, com o pastor Gilberto. A nossa congregação da Vila Cláudia, lá pertinho do Amigão, nós temos ali a nossa congregação, na Avenida Walter Antônio Fontana, número 390, ali com o pastor Rodrigo Silva. Também nós temos a nossa congregação do Jardim Aeroporto, tá? Ali na rua Durvalino Binato 250, com a pastora Sônia, tá? Nós temos a nossa congregação da Vila Independência, ali na Vila Independência, na rua Benedito Lute, número 1005, com o evangelista Carlos Guimarães. E temos a nossa mais recente congregação, que é a congregação do Jardim Três Américas, que fica lá na rua Antônio Schirkia, número 140, na direção da missionária Cidinha. Então você está convidado para participar aí desta programação maravilhosa na sua vida. Então você que mora perto de uma dessas nossas congregações, você também pode aí procurar no domingo à noite, na quinta-feira, na terça-feira e participar aí de noites super abençoadas na presença do nosso grande Deus. E agora nós vamos participar de uma palavra super abençoada na presença do Senhor. Esta é a mensagem que eu preguei no domingo à noite, ali na Igreja Renovada Central. E Deus falou muito comigo, Deus falou grandemente com seu povo, e eu tenho certeza que vai falar profundamente com você também, em nome de Jesus. Preste atenção e seja grandemente edificado. A Bíblia Sagrada tem um texto muito importante, que diz assim: aquele que está em pé, veja, não caia. Repita comigo: aquele que está em pé, veja, não caia. Irmãos, esse negócio é muito sério. É muito sério. Quem aqui está em pé? Levanta a sua mão. Quem está em pé? Isso. Então é com você que a Bíblia Sagrada está falando. É com você que a Bíblia Sagrada está falando. Aquele que está em pé, veja. Aquele que está em pé, tome cuidado. Aquele que está em pé, vigie, para que não caia. Sabe por quê, irmãos? O pecado está aí, Satanás está aí, as coisas erradas estão aí, o inimigo está aí, pronto para derrubar aquele que está em pé, pronto para dar uma rasteira muito grande naquele que está em pé. Então, se você está em pé, tome cuidado, porque Deus, Ele quer que você continue em pé na presença dEle. Irmãos amados, nós vemos alguém que caiu, mas depois se levantou. Esse alguém se chama Pedro, o apóstolo Pedro. Ah, pastor, mas Pedro é Pedro, aquele que você já ouviu a história dele muitas vezes,
aquele que você já leu sobre ele muitas vezes, aquele que você já ouviu mensagens sobre ele muitas vezes aqui neste púlpito. Irmãos, Pedro, ele teve os seus momentos de fraqueza na presença do Senhor. Ele teve os seus momentos quando ele teve as suas quedas diante de Deus. Mas só que depois ele se levantou e se tornou um grande homem de Deus, fazendo a diferença naquela época e fazendo a diferença até os dias de hoje. Irmãos, quais foram os erros principais praticados por Pedro naquele momento, ou naquele tempo, que nós hoje podemos evitá-los, para evitar uma queda também na nossa vida espiritual? Irmãos, o primeiro erro de Pedro foi a autoconfiança. Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo de número 23. Lucas capítulo 22, versículo de número 23. Vamos ver aqui o que diz a palavra. A palavra de Deus está dizendo o seguinte, diz assim, e na verdade, é Lucas capítulo 22, versículo de número 33, diz assim a palavra do Senhor, e ele lhe disse, Senhor, estou pronto para ir contigo, até a prisão e a morte. Irmãos, Pedro estava seguindo Jesus, Pedro estava próximo de Jesus, e então certo momento, ele olhou para Jesus e disse assim, não Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão, e se for preciso, até morrer junto com o Senhor, eu vou morrer. Irmãos, Pedro, ele caiu no pecado da autoconfiança. Irmãos, eu estava dando uma olhada no dicionário sobre o que é autoconfiança. Irmãos, a autoconfiança, ela se torna prejudicial quando nós confiamos demais em nós mesmos. Nós achamos que a nossa força é que consegue as coisas. Nós achamos que é o nosso egoísmo que consegue as coisas. Nós chegamos muitas vezes ao ponto de acharmos que nós não precisamos de Deus nos projetos e nos planos da nossa vida. Irmãos, Pedro, ele olhou para Jesus e disse, Senhor, eu estou contigo, e eu vou contigo, nem que seja ao ponto de morrer juntamente com o Senhor. Irmãos, Pedro estava confiando demais nele, e se esqueceu de que ele tinha que confiar mais no Senhor. Irmãos, hoje tem muita gente caindo, hoje tem muita gente sofrendo queda na sua vida espiritual, através disso, achando que não precisam de Deus, achando que não depende de Deus, achando que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, e isso tem levado muita gente para a queda espiritual. Se esquecem de estarem dependentes da misericórdia do Senhor, se esquecem de que não são nada sem a bênção de Deus em suas vidas. Irmãos, eu estava continuando a olhar lá em Lucas capítulo 22 e o versículo de número 45, nós vemos o segundo pecado cometido por Pedro. Lucas 22, 45, diz assim a palavra do Senhor, e levantando-se da oração, Jesus foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Repita comigo, eles estavam dormindo. Irmãos amados, outro erro, outro pecado crucial de Pedro, que o levou à queda espiritual. Irmãos, na hora em que Pedro precisava estar orando, na hora que Pedro precisava estar de joelhos dobrados, buscando a face e a misericórdia de Deus, Pedro estava dormindo. Irmãos, hoje, quantas pessoas estão dormindo? Quantas pessoas, ao invés de lerem a Bíblia, quantas pessoas, ao invés de virem à igreja,
Quantas pessoas, ao invés de estarem com seus joelhos dobrados em oração, na presença de Deus, continuam no profundo sono da apatia espiritual. Continuam, irmãos queridos, anestesiados na sua vida espiritual. E muitos têm caído, muitos têm levado à queda por causa desse pecado crucial. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz que nós precisamos estar em oração, nós precisamos estar buscando a Deus. A Bíblia Sagrada diz assim: orai sem cessar. A Bíblia diz: orai uns pelos outros, porque esta é a vontade do Senhor. A Bíblia Sagrada diz: vigiai e orai sem cessar, porque o vosso inimigo, ele anda ao vosso derredor, rugindo, procurando a quem possa tragar. Então, irmãos, a oração, muito acordados, vigilantes na presença de Deus, nós devemos estar. E Pedro, irmãos, na hora que mais ele precisava estar em oração, Pedro estava dormindo. Irmãos queridos, um outro pecado que levou Pedro à queda está no 22, versículo 54, Lucas 22, versículo 54, diz assim a palavra do Senhor: então, prendendo-o, quer dizer, prenderam Jesus, então prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Prenderam a Jesus, levaram Jesus lá para o sumo sacerdote. Aí a Bíblia diz assim, ponto final. E o Pedro? E Pedro seguia de longe. Aquele mesmo homem que disse para Jesus assim: Senhor, eu estarei contigo, nem que seja para morrer junto com o Senhor. Agora ele estava seguindo Jesus de longe, de medo de ser preso e de medo de ser reconhecido como um apóstolo do Senhor Jesus. Irmãos amados, isto também contribuiu com a queda de Pedro. E eu gostaria de dizer para você nesta noite, meu querido, com muito amor e com muito carinho, tem muitos hoje que têm seguido Jesus de longe também, pastor Silcrei. Tem muita gente que um dia disse para Jesus assim: Jesus, eu estou firmado contigo, eu quero assumir um compromisso sério com o Senhor. Tem muitos aqui que disseram um dia: Senhor, se for preciso até morrer por ti, eu morrerei. Hoje estão seguindo Jesus de longe. Gostam da igreja, mas não querem compromisso com a igreja. Gostam dos hinos que são cantados aqui na frente, mas não querem um compromisso com aquele que é louvado aqui na frente. Gostam das mensagens bíblicas, mas não querem viver as mensagens bíblicas em seus corações. Gostam dos hinos, gostam dos instrumentos, mas não querem um compromisso sério com Jesus. Ah, mas que bonito foi o culto de domingo à noite. Olha, o culto de domingo à noite foi um espetáculo, mas só que não quer assumir um compromisso sério com Jesus. Irmão, tem muita gente hoje também seguindo Jesus de longe. Estão seguindo Jesus à distância. Gostam de Jesus, admiram Jesus, estão ali sempre olhando para Jesus, mas só que não querem um compromisso com Jesus, não querem se firmar com Jesus. Irmão, esse negócio de seguir Jesus de longe tem levado muita gente para a queda espiritual também. Irmãos, outro erro cometido por Pedro que levou-o à queda é o 22, Lucas 22, versículo de número 55, diz assim a palavra: e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. Pedro já estava seguindo Jesus de longe. Agora ele viu um pessoal, estava muito frio naquele dia. Ele viu um grupo de pessoas ali, eram pessoas ímpias, eram perseguidores de Jesus, eram pessoas que estavam perseguindo Jesus.
aquele pessoal estava se aquecendo ali na fogueira. Aí Pedro, além de estar seguindo Jesus de longe, ele chega e se assenta ali no meio daquele pessoal e começa a conversar com aquele pessoal ali. Irmãos amados, isso é interessante, isso é muito perigoso. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz que nós não devemos nos assentar na roda de escarnecedores. Nós não devemos estar juntos com aqueles que blasfemam, com aqueles que falam contra, com aqueles que muitas vezes não querem um compromisso com o Senhor Jesus e nem com a sua igreja. Se você der uma olhadinha lá no Salmo 1, versículos de número 1 e 2, dá uma olhada aí na sua Bíblia. Salmo 1, versículos 1 e 2 diz assim: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pedro estava lá sentado na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmão, é muito perigoso isso, estar em comunhão, falando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa, participando das mesmas coisas. Tem muitos às vezes que vêm para a igreja, assistem um culto, participam de um culto, aplaudem ao Senhor, cantam, levantam as mãos, só que quando saem da igreja e vão para casa, começam já a fazer aquilo tudo que o ímpio faz. O ímpio, irmão, é aquele que não quer saber de Deus, começa a se infiltrar no meio deles, começa a cometer as mesmas coisas que eles, começam a fazer as mesmas coisas que eles, começam a se associar com o pecado cometido por eles. Irmãos, isso é muito perigoso diante do Senhor, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Irmãos, e em último lugar, já estou terminando já, Lucas 22, 57 a 62, olha o que diz a palavra aqui, 22, 57 a 62. Porém ele negou. Repita comigo: porém ele negou. Quem negou? Pedro. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não conheço. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. A outra tradução diz assim: ele fala como ele, não é? E Pedro disse: homem, não sei do que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como se lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E ainda Pedro, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Olha, irmãos, que coisa interessante. Pedro estava sentado no meio dos ímpios, dos pecadores, dos perseguidores, se assentou ali para se esconder, para se disfarçar. De repente, alguém daquele grupo disse para Pedro o seguinte: olha, Pedro, olha, fulano, você é um deles. Ele disse: não sou. Você está enganado, eu não sou. Eu não faço parte do grupo de Jesus. A Bíblia diz que dali a pouco, uma outra pessoa também disse assim: olha, você é um deles, do grupo de Jesus. Novamente Pedro disse: você está enganado, eu não sou do grupo de Jesus.
Tem muito crente, irmãos, que faz isso também, viu? Na hora H, pula do barco para fora, né? Não sou não, imagina. A Bíblia diz, irmãos, que depois de 1 hora, mais ou menos, uma outra pessoa chegou e apontou o dedo para Pedro e disse assim: você é um deles, porque você é galileu. A outra tradução da Bíblia diz assim: você é um deles, porque a sua fala te condena. O seu jeito de falar é semelhante ao jeito deles falar. Aí a Bíblia diz que Pedro abaixou a sua cabeça, olhou, e Jesus estava olhando para ele também, naquele instante. Então Pedro se lembrou que Jesus havia falado para ele, dizendo: olha Pedro, antes que o galo cante, hoje 3 vezes me negarás. E Pedro realmente negou Jesus durante 3 vezes. E a Bíblia diz que dali Pedro saiu e chorou amargamente, arrependido daquilo que ele havia feito. Irmãos, tem muita gente hoje, cheio de autoconfiança, confia mais em si do que no próprio Deus. Tem muita gente hoje dormindo, em vez de estar orando e vigiando. Irmãos, tem muita gente hoje fazendo como Pedro, seguindo Jesus de longe, gosta, mas não quer compromisso com Jesus e nem com a sua igreja. Irmãos, tem muita gente hoje que está na igreja, mas continua assentado na roda dos escarnecedores. Está na igreja, mas continua associado com o pecado que aqueles ainda continuam cometendo, desagradando a vontade de Deus. Meu querido, tudo isso pode te levar à queda, como levou Pedro. Pedro, irmãos, chegou ao ponto de negar Jesus por 3 vezes, dizendo que não conhecia Jesus, não sabia do que aquelas pessoas estavam falando. Só que, como Deus é misericordioso, ainda houve uma oportunidade. Pedro se arrependeu, virou as suas costas, chorou amargamente, e Jesus, irmãos, recebeu aquele choro de Pedro como um verdadeiro arrependimento. E depois disso, Pedro se tornou um grande homem na presença do Senhor. Se tornou um dos mais corajosos apóstolos de Jesus, chegando ao ponto, dizem os historiadores, ao ponto de ser crucificado de cabeça para baixo por amor a Jesus. Morreu por amor a Jesus, crucificado de cabeça para baixo. Irmão, nessa noite, tome uma posição ao lado de Jesus. Quem sabe você já está negando Jesus há muito tempo. Quem sabe você já está se assentando na roda dos escarnecedores faz muito tempo. Quem sabe você está seguindo Jesus de longe faz muito tempo. Quem sabe você já deixou de orar e vigiar, você está dormindo na sua vida espiritual faz muito tempo. Mas hoje, Jesus quer que você tenha uma experiência diferente na presença dEle. Ele quer que você saia daqui hoje transformado, renovado e com o seu nome escrito no livro da vida. Tá aí, acabamos de ouvir essa palavra super abençoada e edificante, não é? Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração para que você e eu, para que nós continuemos firmados em Deus cada dia mais. O inimigo está aí, Satanás está aí, procurando a quem possa tragar. E o texto sagrado diz assim: aquele que está em pé, veja, não caia. Então, se você está firme, se você está em pé, se você está firmado na presença de Deus, então eu tenho certeza que essa palavra falou ao seu coração e você vai continuar cada dia mais
firmado na presença de Deus, não é verdade? Eu tenho certeza que vai acontecer isso na sua vida, em nome de Jesus, porque nós estamos orando por você, intercedendo por você, para que você continue firme com Jesus cada dia mais. Louvado seja o nome do Senhor. E agora nós preparamos para você uma música muito bonita que vai falar profundamente ao seu coração. É uma mensagem cantada. Preste atenção nesta música, preste atenção na letra, na melodia, não é? E deixe que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração mais uma vez, em nome de Jesus. Só o teu amor, só o teu amor sara minha dor, preenche o meu
É isso aí. Estamos voltando aí com o programa Sensor Gospel, né? Renovada na TV, tá bom? E eu tenho certeza que você foi edificado através dessa música que você acabou de assistir, tá? Que foi oferecida especialmente para você e tá certo? Um oferecimento da Life Livraria Evangélica, né? Eu sempre digo que os clipes, né, que nós rodamos aqui no nosso programa um oferecimento especial da Life Livraria Evangélica, que fica ali na rua Floriano Peixoto, esquina com a Gonçalves Dias, bem no centro da cidade de Assis. Dá uma passadinha lá e confira as promoções e aproveite, porque você vai ser grandemente edificado em nome do Senhor Jesus. O programa Sensor Gospel, ele vai ao ar durante a semana através da TV 10 para abençoar a sua vida. Mas nós temos também outras bênçãos que Deus tem nos dado. Nós temos o nosso programa na Rádio Cultura, programa Hora da Decisão, de segunda a sábado, a partir das 12h30. Nós estamos lá, o pastor Silcrei também sempre está lá para abençoar a sua vida, viu? É só você ligar o seu rádio na Rádio Cultura AM, de segunda a sábado, a partir das 12h30, nós temos ali um programa abençoado e que abençoa a sua vida. E também, toda sexta-feira, às 20 horas, e aos domingos, às 6 horas da tarde. Vou repetir, sexta-feira, às 20 horas, Noite da Bênção, e domingo, 6 horas da tarde, aquele grande culto, tá? Essas duas programações, elas são transmitidas ao vivo pela internet, tá? É só você acessar o nosso site www.iprcentralassis.com.br e clicar em culto online. Você vai assistir a Noite da Bênção e o culto de domingo também ao vivo pela internet, tá? E nós temos também a nossa rádio online, é a Rádio Restaurando Vidas Online, tá? Você entra no nosso site também, www.iprcentralassis.com.br, e você clica em cima de rádio online e você ouve músicas e mensagens abençoadas durante o dia e a noite toda também, tá? São bênçãos que Deus tem nos dado e nós louvamos ao Senhor por isso. E nós vamos agora formar aquela grande corrente de fé. Nós vamos formar aquela grande corrente de oração e vamos orar por você. Onde você estiver agora, forme conosco esta grande corrente de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos colocando agora, ó Deus querido, o vovozinho, a vovozinha diante de Ti. Eu coloco também o titio, a titia, a mamãe, o papai, ó Deus, este filho, esta filha, que precisam de um milagre que só o Senhor pode conceder. Ó Deus, coloca a Tua mão, onde houver enfermidade, que essa enfermidade saia, que essa enfermidade vá embora em nome de Jesus. Onde houver algum problema, problema conjugal, problema financeiro, problema na indústria, problema na loja, problema na empresa, problema financeiro, ó Deus, seja qual for o tipo do problema, ó Deus, coloca a Tua mão e que esse problema seja solucionado e o Teu nome seja glorificado. Ó Deus, coloca a Tua mão e realiza agora, Pai, agora, neste momento, um grande milagre na vida deste homem e desta mulher. Nós estamos orando no nome de Jesus. Amém. E assim nós estamos chegando ao final de mais um programa Renovada na TV, programa Sensor Gospel. Eu tenho certeza que você foi abençoado através da oração, você foi abençoado através da mensagem e através da música que nós rodamos para você, não é? E eu tenho certeza que você está muito feliz na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, tá? E agora você vai aí
assistir o recado dos nossos colaboradores, tá? Os nossos colaboradores estão aí agora para transmitir o recado deles para você. São empresas super abençoadas que têm abençoado este programa e têm ajudado na manutenção deste programa. Preste atenção aí no recado deles então. E Deus abençoe a todos e até o próximo programa, em nome de Jesus, ou lá na igreja, em um dos nossos trabalhos. Que Deus te abençoe. Até lá, em nome de Jesus. Amém. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu. Elétrica Forte, a sua loja forte em serviços e materiais elétricos. Fazemos instalações elétricas de alta e média tensão. Construímos loteamentos, instalamos acionamentos de painéis para motores e também fazemos de instalações elétricas para grupos geradores. Trabalhamos com toda a linha de materiais elétricos, fios e cabos de ótimas marcas, iluminação em geral. Venha fazer uma visita. Estamos aqui na rua José Vieira da Cunha Silva, 445. Telefone 3302-7777. Senhor me fez, eu vou. Com as categorias A e B inicial, C e D profissional, a Autoescola Xereta se torna a mais completa, visualizando o grande potencial que habita em você. Autoescola Xereta, aqui você aprende de verdade. Avenida Marechal Deodoro 180, telefone 3324-8504.
amor.